Olá, eu sou Mariana. Eu vou apresentar para vocês a técnica terapêutica Biokybernetic Smith. Biokybernetic é o termo alemão para biocibernética. Biocibernética vem de cibernética, que foi o termo cunhado pelo matemático Norbert Wiener em 1948 e que se refere ao campo da ciência responsável por estudar os mecanismos de autorregulação dos sistemas. Biocibernética seria o campo da cibernética que se volta para estudar os mecanismos de autorregulação dos sistemas presentes na natureza, dos sistemas vivos. Por enquanto parece meio complexo e abstrato, mas eu espero que ao longo dessa apresentação você consiga compreender melhor ao que se refere a biocibernética. Vamos introduzir alguns conceitos importantes, como, por exemplo, da bioeletricidade, que é o estudo dos fenômenos elétricos biológicos. O que nós estamos querendo dizer aqui é que nos sistemas vivos, como, por exemplo, no corpo humano, existem eventos elétricos acontecendo. Todo o nosso sistema nervoso vai estabelecer uma comunicação através desses impulsos que são elétricos, impulsos nervosos elétricos. Talvez isso possa parecer algo estranho para vocês, mas vamos pensar num exemplo, no caso do eletrocardiograma. Imagino que todos vocês já tenham tido contato com o eletrocardiograma de alguma forma, e vocês talvez já saibam. Esse exame consiste em colocar alguns eletrodos na pele da pessoa que são capazes de reconhecer alguns sinais elétricos que são emitidos pelo coração. E aí, esses eletrodos, reconhecendo essas informações, levam essas informações para o equipamento que vai fazer um registro das ondas elétricas cardíacas. Então, se você souber como que são as ondas elétricas cardíacas normais, você vai poder reconhecer quando elas estão alteradas, o que sinaliza uma patologia cardíaca. E por mais que esse exame seja extremamente simples, até hoje ele é utilizado nos serviços de urgência e emergência, e eles são muito efetivos para que os médicos saibam quando a pessoa está passando por um evento patológico, como, por exemplo, por um infarto agudo do miocárdio. Um outro exemplo da bioeletricidade seria a utilização desse tipo de informação no eletroencefalograma, que é um outro equipamento parecido com o eletrocardiograma, mas que vai estudar as ondas elétricas emitidas pelo cérebro. Os eletrodos são colocados na cabeça, reconhecendo essas ondas, existe um registro das ondas através de gráficos como esse que vocês estão vendo. São ondas bioelétricas que vão revelar como está o estado mental. A pessoa, quando está acordada, vai ter uma característica de onda, como essa que você está vendo. Acordada em descanso, a onda fica diferente, dormindo, aumenta a amplitude, diminui a frequência, e em sono profundo, aumenta ainda mais a amplitude da onda e diminui a frequência. Com isso, nós entendemos que os impulsos elétricos podem nos dar informação a respeito do que está acontecendo com o nosso corpo. O Dr. Smith foi um engenheiro elétrico que estudou muito a comunicação mediada pelos equipamentos elétricos. Ele trabalhou em todo aquele evento de implementação de sistemas de comunicação pela televisão, e aí ele foi uma pessoa que tinha muito conhecimento a respeito de vias de comunicação mediadas pelos mecanismos elétricos, e ficou muito curioso em compreender como é que a comunicação acontecia nos sistemas orgânicos, especialmente nos corpos humanos. Eu vou ler aqui alguns trechos da fala do Dr. Smith para depois a gente analisar. Então, nesse primeiro trecho, ele diz que a neurobiologia despertou o interesse da medicina, que utiliza sua tecnologia para a realização de diagnósticos. E a razão disso é que a compreensão dos princípios funcionais do sistema nervoso
oferecem bases para o desenvolvimento de tecnologias de processamento de informações. Aqui o Dr. Smith está dizendo que faz muito tempo já a medicina tem consciência desses fenômenos bioelétricos que acontecem no corpo e que esse conhecimento tem sido utilizado para subsidiar o desenvolvimento de recursos diagnósticos, para saber o que está acontecendo com o corpo, como, por exemplo, o eletrocardiograma e o eletroencefalograma. Então, conhecimento sendo usado para fazer diagnósticos do que acontece no corpo através da análise desses impulsos bioelétricos. E aqui ele fala que hoje nós sabemos que os poderes mais avançados do nosso cérebro podem ser atribuídos aos simples mecanismos de impulso elétrico e à sua densidade de modulação. Baseado nesse conhecimento, foi estabelecido que esse complexo conjunto de eventos neurológicos podem ser favorecidos por meios físicos simples, de baixa tecnologia, externos, sem a necessidade de métodos invasivos. Então, o Dr. Smith diz que, sabendo como opera esse processo bioelétrico, que media todas as funções do nosso organismo, sejam elas funções mais simples como mais complexas, elas são o resultado dessa comunicação do corpo mediada pelos impulsos bioelétricos. O que ele está querendo dizer é que esse tipo de informação seria importante não somente para fazer o diagnóstico do que acontece no corpo, mas também para pensar em alguns recursos terapêuticos que pudessem, de alguma forma, acessar esses fenômenos bioelétricos e interferir no que acontece no corpo. Então, se você acessar pela via nervosa do nosso corpo esses fenômenos bioelétricos, talvez seja possível interferir de uma forma positiva para conseguir restaurar a saúde, sem a necessidade de métodos invasivos, por vias externas, o que ele está querendo dizer, né? Então, o Dr. Smith teve contato com a acupuntura e aí ele conseguiu perceber no contato que teve, que foi até uma experiência pessoal em que ele melhorou de uma crise respiratória depois de ter recebido a acupuntura de um colega japonês, ele faz essa reflexão de que pela via externa, pela pele, utilizando a agulha, houve o acesso a esses circuitos bioelétricos e que foi exatamente através dessa intervenção terapêutica que ele conseguiu restabelecer e restaurar a saúde. Então, ele faz uma crítica dizendo que, com esse conhecimento, a gente já poderia ter avançado muito mais no sentido de desenvolver algumas intervenções terapêuticas e não ter ficado somente em equipamentos diagnósticos. E é interessante que até existem alguns equipamentos terapêuticos, como, por exemplo, a eletroconvulsioterapia, que é chamada popularmente de eletrochoque, em que são inseridos alguns equipamentos na cabeça e existe uma emissão de uma corrente elétrica, e isso serve para tentar fazer resgate de alguns quadros de saúde mental. Normalmente, as pessoas acreditam que a eletroconvulsoterapia é muito agressiva, porque a gente tem aquele histórico da época em que esse recurso era utilizado para compensar uma crise psíquica mais grave, para tentar acalmar pessoas em surto, e naquela época esse tipo de intervenção ainda era muito preliminar e causava um certo sofrimento. As pessoas têm essa imagem, essa ideia de que até hoje esse recurso não seria adequado, mas é importante dizer que esse recurso já evoluiu muito e hoje em dia ele tem mostrado benefício, inclusive para controlar depressões refratárias, né? E o que eu queria dizer é que é interessante pensar em como nós não temos tanta crítica de como algumas intervenções químicas podem ser
prejudiciais à nossa saúde, então todo mundo está muito acostumado a fazer uso de recursos farmacológicos, remédios que se compra na farmácia, muitas vezes sem receita, mas quando se pensa em fazer intervenções que trabalham com propriedades físicas, propriedades de tentar intervir nesses circuitos bioelétricos, aí existe uma restrição, uma resistência que foi construída historicamente, até mesmo por conta da ideia que se construiu a respeito da eletroconvulsoterapia. Mas hoje em dia, esse tipo de ideia está sendo desconstruída, a ideia de que não é possível trabalhar com propriedades físicas pensando em promover a restauração da saúde, tanto que alguns equipamentos estão sendo desenvolvidos, como, por exemplo, o fotossônico, que foi desenvolvido numa equipe interdisciplinar, que incluía físico, incluía profissionais da área da saúde. Esse equipamento aplica ultrassom e laser terapêutico de baixa intensidade em algumas regiões escolhidas do corpo, como, por exemplo, na palma da mão. E aí foi feito um trabalho que conseguiu demonstrar que, através desse tipo de intervenção, foi possível melhorar o controle da dor em pacientes com problema de dores crônicas, fibromialgia. E é interessante, porque eles tentaram primeiramente usar o fotossônico nos pontos dolorosos da fibromialgia, mas depois perceberam que os resultados eram mais potentes, eram maiores quando os estímulos eram realizados na palma da mão, já mostrando que existe uma via reflexa de resposta no controle da dor, né? Isso utilizando propriedades físicas, não intervencionistas, né? Assim como eu falei, laser terapêutico de baixa intensidade, mostrando que existe uma resposta orgânica sistêmica no controle de dores bastante complexas, como essas que os pacientes com fibromialgia desenvolvem. Então, antes de entrar na Biocybernetic Smith em si, eu vou retomar outros conceitos necessários. Vamos começar falando da célula. A célula é o tijolo da estrutura humana, é a menor unidade biológica, e ela tem essa característica que vocês estão visualizando, tem um núcleo, tem membrana. E na membrana, que é o envoltório da célula, existem proteínas. Vocês estão vendo aí, tem em azul essa camada de gordura, né? Que é a camada de fosfolípides. E em laranja, com esse cabelinho, tem as proteínas incrustadas na camada fosfolipídica da nossa membrana plasmática. A proteína pode fazer o papel de receptor, como você está vendo nessa ilustração. O que seria esse receptor? Ele seria como se fosse um sensor que está presente na membrana e ele tenta reconhecer os estímulos. O que está acontecendo no meio externo? É a proteína, esse receptor, que vai reconhecer essa informação e mandar essa informação para dentro da célula, que vai emitir um comando de resposta em função da informação que recebeu. E aí, um outro conceito importante, que eu já citei brevemente anteriormente, é a respeito do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, como você pode ver, é uma vasta rede, bem densa, que vai chegar, né, em todas as partes do nosso corpo e vai promover a comunicação entre essas partes. O sistema nervoso é que faz com que o nosso organismo compreenda tudo o que está acontecendo, tanto no meio externo do nosso corpo, como também no meio interno do nosso corpo, porque o sistema nervoso vai levar a informação que esses sensores reconhecem. Então, vocês viram anteriormente aqueles sensores que estão presentes na membrana e que estão o tempo inteiro atentos para reconhecer informação e manda essas informações para dentro da célula, e as células nervosas são capazes de mandar essas informações reconhecidas por esses sensores
para o nosso sistema nervoso central. Então, vocês estão vendo em azul, é o sistema nervoso periférico, que é esse que reconhece as informações e leva essas informações para o sistema nervoso central, que é esse representado em vermelho, formado pelo cérebro e pela medula espinhal. Cérebro e medula, recebendo essas informações que vêm do sistema nervoso periférico, vai processar essas informações, interpretar e emitir comandos de respostas que vão ser encaminhados para os nossos sistemas orgânicos também pelo sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico tem a função de reconhecer a informação, levar para o sistema nervoso central, que processa, interpreta, emite comandos de respostas que são encaminhados para os nossos sistemas orgânicos pelo sistema nervoso periférico, que também tem essa função de emitir esses comandos de resposta. E muitas respostas que acontecem no nosso corpo são respostas reflexas, digamos assim. São respostas que acontecem assim que o sistema nervoso reconhece uma informação, ele emite um comando que a gente não percebe, porque são ações reflexas involuntárias. Algumas ações reflexas involuntárias podem alcançar, por exemplo, até mesmo o nosso sistema músculo-esquelético. Então, vocês já devem ter visto em algum filme aquele exame que se faz com martelinho no joelho, que você faz o estímulo na região patelar e a perna vai para frente. A pessoa dá aquele chute involuntário, que é uma ação reflexa do sistema músculo-esquelético e que é automática, que você não consegue controlar. Aquela que acontece sem que você tenha consciência. Bom, um outro conceito importante, depois nós vamos ligar todos eles para poder explicar a técnica bioquibernética melhor, é o conceito dos dermátomos, que seria um mapa presente na nossa pele, e esse mapa, ele foi desenhado, ele foi elaborado com base no estudo de que cada parte da nossa pele vai ser inervada por um conjunto de neurônios que saem de uma determinada altura da nossa coluna vertebral. Então, se você olhar o que está em rosa escuro, quase vermelho, está escrito S1. Significa que nessa região do nosso corpo, da nossa pele, que está pintada de rosa escuro, saem neurônios da altura da vértebra S1. Então, isso que são os dermátomos. Seria esses mapas que são constituídos com base no reconhecimento de neurônios que saem da mesma altura da nossa coluna vertebral. Então, em amarelo, vocês podem ver L5. O que está pintado de amarelo na nossa pele são as áreas que recebem neurônios que saem da altura de L5. Então, olha que interessante. O que eu queria falar aqui, antes de passar para o próximo slide, é que a depender de qual é a altura da nossa pele, qual é a região da nossa pele que eu estimular, que eu fizer algum tipo de intervenção, de estímulo, as informações vão caminhar para um determinado nível da nossa coluna, né? Porque assim como eu demonstrei aqui pelo conceito de dermátomos, cada parte da pele leva as informações para uma determinada altura da nossa coluna. Então, a depender de onde na pele eu estimulo, essas informações vão chegar na coluna numa altura diferente. E na nossa coluna, né, é importante de dizer, em primeiro lugar, que a coluna não é somente uma estrutura óssea que dá sustentação para o nosso corpo, mas ela abriga a nossa medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Portanto, a coluna tem essa função importante de proteger o nosso sistema nervoso central, e a nossa medula
espinhal é um prolongamento do cérebro, né? E a gente sabe que correndo paralelamente à medula, existe uma parte importante do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é responsável por preparar o nosso corpo para responder a situações de estresse. Então, prepara o nosso corpo para aquela reação famosa de fuga ou luta. E o sistema nervoso parasimpático já é mais responsável pelo relaxamento, pela digestão. Em geral, as funções do simpático e parasimpático são antagônicas. Os dois inervam as mesmas estruturas orgânicas e, normalmente, cada uma dessas vias é responsável por uma função que é antagônica da outra. Então, quando os dois estão trabalhando bem, simpático e parasimpático, em geral, o nosso corpo está equilibrado. O sistema nervoso simpático está localizado na região superior da medula espinhal, ali em cima, mais próxima dos núcleos da base, e também na extremidade inferior, nessa região mais sacral. Então, você pode ver aqui na figura direita, onde está localizado o sistema nervoso simpático, né? Então, ali, mais região abaixo do cérebro, mais região de tronco, cerebral e região sacral. E o parasimpático se distribui paralelamente a toda a nossa coluna, tá? Olha lá o parasimpático. E isso tem uma razão de ser. Eita, errei, ao contrário. O sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é responsável por fazer com que o organismo se prepare para responder a situações de estresse, então prepara o corpo para a reação de luta ou fuga, e ele está distribuído ao longo de toda a nossa coluna, o sistema simpático, porque ele tem que estar muito perto de todos os órgãos. Então ele está distribuído justamente para ele poder ter um acesso mais curto, mais rápido e facilitado para convocar essas estruturas a responderem a uma situação de estresse. E o parasimpático, que já é responsável pelo relaxamento, pela digestão, por fazer as células reprodutórias, ele já está localizado nas extremidades da nossa medula, então nessa região bem superior, perto do nosso tronco cerebral, e nessa região mais inferior, na região sacral. Então, como vocês podem ver nessa figura, o sistema nervoso parasimpático, ele tem umas vias nervosas muito mais longas, porque ele está localizado distante dos órgãos. Isso não tem problema, que não precisa responder rapidamente, assim como precisa o sistema nervoso simpático. Então, essa anatomia está relacionada à função de cada uma dessas vias, tá? E uma das teorias que existe para explicar as técnicas terapêuticas que se baseiam no estímulo do corpo, no estímulo da pele, essa teoria vai dizer que quando eu estimulo um determinado dermátomo, eu vou mandar as informações para uma determinada altura da coluna vertebral, e essa informação que chega naquela altura, ela poderia interferir em respostas sistêmicas relacionadas a aquela via nervosa que está presente naquela mesma altura, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nessa figura, se a gente olhar o sistema nervoso simpático que está presente na região torácica, você tem extensões nervosas saindo do roxo que vão inervar as glândulas salivares, a traqueia, o coração. Então, quando você estimula a pele, mandando informações em determinados dermátomos que chegariam nessa altura da coluna torácica,
pode ser, existe essa teoria de que essa informação vai ativar as vias nervosas que saem dessa mesma altura. Então, com isso, a gente conseguiria, de certa forma, provocar respostas sistêmicas através do estímulo da pele. Então, existe uma via de entrada, comparando até mesmo com a linguagem usada para computação, né? Então, você sempre tem a via de entrada que recebe a informação, codifica e conduz essa informação, seria o sistema nervoso periférico, sensitivo. Então, vocês lembram aquela célula que tinha aquela proteína na membrana, que é um receptor que está reconhecendo os estímulos? Então, ali, captando essa informação da membrana, aquela célula consegue traduzir essa informação em um tipo de resposta que é bioelétrica. E essa resposta vai ser conduzida pelo sistema nervoso periférico, sensitivo, até o sistema nervoso central, que seria o processador. Integra as informações, interpreta essas informações e, a depender do que interpreta, do diagnóstico, digamos assim, vai gerar respostas específicas e essas respostas vão ser conduzidas pelo sistema nervoso periférico motor, que seria a via de saída, que leva a resposta para os diversos órgãos do nosso corpo, convocando-os a responder na direção daquilo que o corpo precisa. Então, seja o reconhecimento da informação, seja o processamento ou a resposta, todos esses eventos, eles são mediados por esses fenômenos bioelétricos que são, né, o meio de comunicação dos nossos neurônios, que são as células que fazem parte do nosso sistema nervoso. E o Dr. Smith dizia o seguinte, ele dizia que o nosso corpo, ele tem uma associação entre a sua forma e a sua função. Então, pessoas que têm um corpo que está bem posicionado, com uma postura mais ereta, isso revela que aquele corpo está bem, está com mais saúde, está saudável. Já pessoas que estão mais encurvadas, com a postura assimétrica, desequilibrada, estariam provavelmente refletindo um estado patológico, né, ou orgânico, ou de saúde mental. Então, é só a gente pensar em como estão as pessoas que estão deprimidas, por exemplo, como elas se curvam, né, como o corpo reflete aquele estado de saúde. E ele acreditava que, da mesma forma que o corpo, a sua postura reflete o estado de saúde, se a gente consegue fazer com que o corpo se ajuste melhor na sua forma, pode ser que a função, né, que o estado de saúde também possa melhorar. Então, aqui tem a imagem do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, que ilustra aquela dimensão perfeita, né, que é aquela proporção áurea. Então, aqui é uma representação de um corpo bem simétrico, né, bem bonito. E aqui nessa charge do Charlie Brown, do Snoopy, ele está falando, essa é minha postura deprimida. Quando você fica deprimido, faz muita diferença a sua postura. A pior coisa é se empertigar e erguer a cabeça, pois assim se sentirá melhor. Se quiser tirar alguma alegria da depressão, tem que ficar assim. Então, Charlie Brown meio dizendo, olha, se eu quiser parecer deprimido, eu tenho que ficar com a postura encurvada, né? E porque a postura faz muita diferença. E se eu quiser manter a minha depressão, tem que manter o meu corpo em né? Entre saúde e a... E o Dr. Smith, quando desenvolveu a Biocybernetic Smith, ele partiu do estudo da acupuntura, porque assim como eu comentei anteriormente, ele teve uma experiência pessoal, melhorando de um quadro respiratório depois de receber a acupuntura do colega, e aí ele começou a estudar acupuntura, fazendo experiências mesmo, né? Então ele fazia aplicações dos pontos da acupuntura
e observava as respostas orgânicas. E com base em muito estudo, já utilizando a tecnologia para poder compreender essas respostas que aconteciam a partir do estímulo de algumas localidades do corpo, ele foi, ao longo do tempo, desenvolvendo um mapa específico, tá? Então, o mapa que o Dr. Smith desenvolveu, ele nasce da acupuntura, mas ele se torna independente na medida em que ele propõe pontos específicos para respostas específicas a essa técnica que é a Biocybernetic Smith. Então, isso é importante de falar, porque a Biocybernetic Smith não é acupuntura, mas nasce da acupuntura, mas desenvolve um mapa independente, tá? E também o Dr. Smith, com o estudo de quais eram as respostas orgânicas, observando o que acontecia com o estímulo de cada um desses pontos, ele também foi percebendo que não era necessário seguir com essa mesma via de intervenção que a acupuntura utiliza, que é a perfuração da pele com a agulha. Ele conseguiu desenvolver um equipamento específico, que é o Smitter, que é uma caneta metálica, não é caneta, né, mas é a forma de caneta metálica, que tem um calibre específico, e utilizando esse Smitter, é possível provocar uma resposta bioelétrica adequada no sentido de promover a saúde, tá? Então, a Biocybernetic Smith tem uma ferramenta própria que, na verdade, é o fruto de muito estudo, porque antes mesmo dele desenvolver esse instrumento, ele havia desenvolvido um equipamento de eletroestimulação. Naquela época em que o Dr. Smith estudou, existiam alguns equipamentos bioelétricos que emitiam carga, né, para fazer acupuntura. E aí ele desenvolveu, na época, esse equipamento independente que tinha uma voltagem muito inferior, né, e ele teve bastante sucesso e aceitação com esse equipamento, mas com a evolução dos seus estudos, ele conseguiu desenvolver algo muito mais simples que conseguia provocar efeitos similares, que foi essa ferramenta, né? E com isso ele conseguiu tornar a técnica muito mais acessível a pessoas em geral, a pessoas que não precisam nem ter uma formação acadêmica na área da saúde, porque como a Biocybernetic Smith se relaciona com uma técnica muito simples, segura e sustentável, ela pode ser ensinada para pessoas com os mais variados graus de instrução, tá? E aí, voltando aqui para esse slide, quando o Dr. Smith desenvolveu a técnica, ele desenvolveu um protocolo tentando reabilitar a nossa postura corporal, porque ele dizia que com o passar da vida, nós sofremos muito estresse, o corpo vai carregando todo esse estresse, vai desenvolvendo algumas contrações musculares localizadas, as dores começam, a coluna fica encurvada e o quadril fica inclinado, né? Por causa dessas contraturas, a gente vai assumindo uma postura assimétrica que vai perpetuar esse estado patológico em que a pessoa se encontra. Então, o protocolo desenvolvido pelo Dr. Smith vai buscar justamente fazer com que haja um relaxamento corporal intenso, e com esse relaxamento, aquelas contraturas musculares localizadas, elas conseguem também relaxar e o corpo vai conseguindo recuperar a função, a anatomia original e, consequentemente, a sua função original. Então, ele traz, né, esse desenvolvimento desse estudo que se baseia também na postura corporal. Esses são desenhos presentes no material do Dr. Smith, e por isso que a Biocybernetic Smith se propõe a ser um alinhamento postural e orgânico, porque ele é pautado na estimulação de zonas reflexas com pontos de pressão seletiva na pele para correção postural e restauração da saúde. Então, esse protocolo inicial que abre o tratamento da Biocybernetic Smith se propõe a fazer um alinhamento postural e também, não somente através do alinhamento postural,
através dos estímulos que acontecem na pele, você acessa os fenômenos de bioeletricidade, neurobiológicos, e através desses comandos emitidos pela pele, o corpo processa essas informações e emite respostas orgânicas sistêmicas na direção da saúde e do bem-estar. Esse é o Dr. Smith, o desenvolvedor da técnica. Então, ele teve essa grande contribuição de tornar acessível uma técnica bastante simples, sustentável e eficaz. Não é porque é simples que ela não tem valor, é o contrário, né? A gente cada vez mais entende a importância de descomplicar as coisas e de fazer aquilo que a gente consegue da forma mais simples possível. Esse é o Smitter. Esse é o mapa que o Dr. Smith desenvolveu para ilustrar como os sistemas orgânicos estão todos interconectados através do sistema nervoso e que conversa através desses fenômenos neurobiológicos, e a capacidade de você acessar esses circuitos através da pele utilizando o Smitter. Aqui são fotos da Associação Mundial da Bioquibernética Smith. Esse é o Edward Ubarbarra, que é o presidente da Associação Mundial. Então, é importante entender que isso que acontece no Brasil está respaldado por uma instituição mundial e que pessoas de outros países se formaram na técnica e que já estão utilizando, levando benefícios para si e para as pessoas ao redor, tanto de forma familiar ou profissional também, né? No Brasil, os responsáveis pela associação da Bioquibernética Smith somos eu, a Thames, o Adriano e o Marcelo. Nós temos participação na associação, que é a estrutura responsável por realizar projetos sociais, porque a bioquibernética traz muito essa concepção de que se a gente está falando de sistema, a gente não pode se deter ao sistema biológico somente do indivíduo, mas você tem que pensar que o indivíduo está inserido no sistema maior, social e ambiental, e a gente tem que ter esse compromisso de não somente melhorar a saúde do indivíduo, mas melhorar essa saúde sistêmica do nosso mundo, né? Então, a associação tem muito essa missão de levar essa ideia, de levar essa concepção de que a saúde depende também de investimentos na coletividade. E eu e a Thames temos uma empresa chamada AICO, que é responsável por preservar a técnica na íntegra, por fazer estudos e desenvolver a técnica já com base no que a gente tem de conhecimento da ciência contemporânea, e também é responsável por garantir que esse conhecimento chegue para os alunos de forma muito responsável. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham tido alguma compreensão de como a Bioquibernética Smith funciona. Aqui foi uma pincelada, né, para você ter uma ideia. Se quiser saber mais na teoria e na prática, aí o curso vai dar essas ferramentas para você. Obrigada.